Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização MOP, para mais uma aula. Hoje iniciamos o tema Infrações e Penalidades, dentro da disciplina de Legislação de Trânsito, a nossa aula 4A. Esse tema, Infrações e Penalidades, requer aí um pouquinho de aprofundamento, então dividimos em duas aulas, a aula 4A e a aula 4B. Vamos lá então. Então, vamos ao assunto, infrações, começando, infração de trânsito. Constitui infração de trânsito a inobservância ou não observar preceito do CTB ou da legislação complementar. No caso, as resoluções, que são chamadas de legislações complementares ao CTB. E o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas nos artigos do capítulo 15, que fazem parte do capítulo que descreve as infrações, e as punições previstas no capítulo 19, que é o capítulo que descreve os crimes de trânsito, todos do CTB. É importante dizer que a infração é o início, ou melhor, o processo de punição começa com o cometimento da infração, né? Eu sempre faço um paralelo didático para que a gente entenda o que é a infração, dizendo como se fosse algo que a criança, no momento ali da sua educação, né, com os pais, é uma arte da criança, né, que a gente costumava dizer. Então, o cometimento da infração é quando a criança o pai e a mãe dão uma ordem para que ela faça algo ou não faça algo e ela desobedece. A partir do cometimento dessa arte, o pai e a mãe vão analisar a gravidade dessa arte e, com base na gravidade, se aplica a punição ou a castigo, não é? Ficar sem brincar, sem assistir televisão, sem a mesada, sem o videogame, sem o celular, não é verdade? Então, esse castigo, ele vem, vamos dizer assim, após o cometimento da arte. Da mesma maneira, né, no trânsito, nós cometemos a infração e depois vem a aplicação da penalidade. No caso, nós temos várias penalidades, né? A mais comum é a multa, certo? É importante lembrar também, né, que muitos condutores falam errado, né? Falam assim, eu fiz uma multa. Não, você não fez uma multa. Você cometeu uma infração. Ah, o agente me deu uma multa. Não, o agente não dá multa. O agente somente autua. Certo? Ele autua o condutor. O que é autuar? É registrar aquele cometimento de infração, colocando ali o local, colocando o dia, colocando a data, colocando o veículo, a placa, todas as informações necessárias, colocando qual foi a infração, para que depois a autoridade de trânsito aplique a penalidade. Não é o agente de fiscalização de trânsito que aplica a penalidade, é a autoridade de trânsito. Tudo bem? Deixar bem claro isso já no começo da nossa aula sobre infrações e penalidades, não é? E quem que é a autoridade de trânsito? É o diretor-presidente dos órgãos executivos de trânsito e rodoviários. Eles que são os, vamos dizer assim, aplicadores ou quem aplica a penalidade, conforme a gravidade da infração. O agente de fiscalização de trânsito, ele só vai autuar. É como se ele fosse os olhos da autoridade de trânsito na via, não é? Olhos e ouvidos. Ele vê o que aconteceu e relata, certo? Pelo meio oficial, para a autoridade de trânsito, informando
que o condutor X cometeu uma infração. A partir daí, é aberto um processo administrativo para confirmar mesmo todas essas informações, que é é a defesa prévia, né? E a partir daí, uma vez condenado no processo administrativo, aí sim a autoridade aplica a penalidade. Tudo bem, pessoal? Essa penalidade ela é aplicada tanto em atos infracionais que estão previstos no capítulo 15, que são as infrações de trânsito, tanto nos atos criminosos, que estão previstos no capítulo 19, que são dos crimes de trânsito. É o que está falando aqui esse texto. Vamos seguir. Gravidade e pontuação das infrações. Toda infração que nós cometemos, ela tem uma gravidade, certo? E é com base nessa gravidade que ocorre o que? A aplicação da penalidade. Como eu disse, se eu cometo algo que é muito grave, a minha penalidade vai ser mais pesada. Se eu cometo algo que não é tão grave, é de baixa gravidade, a minha penalidade não será tão pesada. Então, existe isso, a proporção da penalidade, ela está diretamente relacionada à gravidade. E é por isso que as infrações são divididas e são classificadas em gravidades, né? A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos: gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Além desses pontos, vamos dizer assim, além da gravidade, né, existe essa pontuação determinada conforme a gravidade, né, porque em determinado momento foi necessário criar um somatório de pontos para que aquele condutor que nós chamamos de infrator contumaz, que é aquele condutor que comete muitas infrações, quando chegasse num determinado somatório de pontos ali, ele alcançasse, vamos dizer assim, um limite, ele fosse punido mais severamente. Tá certo? É como se fosse aquela criança que comete pequenas artes durante todo dia, não é? E aí chega um momento que o pai ou a mãe tem que aplicar uma punição mais pesada porque ele já cansou de falar para ele não fazer aquilo e ele continua fazendo. Então imagine a criança lá, arruma seu quarto, ele não arruma. E chega no outro dia, arruma seu quarto, ele não arruma. E chega no outro dia, arruma seu quarto, ele não arruma. E no quinto dia, arruma seu quarto, ele não arruma. Chega uma hora que o pai e a mãe perdem a paciência. E é necessário aplicar uma punição pesada, por mais que a infração seja uma infração leve, não arrumar a cama, mas observa-se aqui há uma conduta sendo repetida e é uma conduta de desobediência. E de repente essa conduta de desobediência está ligada à questão da gravidade não ser pesada. Como se a criança falasse: eu não vou fazer porque não dá nada, dá só pouquinho, né? E aí cria-se então a ideia do somatório da pontuação, porque aí vai somando aquilo, vai somando, chega-se num determinado momento que aí aplica-se uma penalidade severa, pesada, de forma que a criança ou o adulto condutor entenda que ele está sendo punido ali severamente, não por uma, mas por várias situações cometidas e que, se somadas, chegaram ao entendimento que ele precisava tomar aquela penalidade, aquela punição. Tudo bem, pessoal? Então aí criou-se essas pontuações, né? 3, 4, 5 e 7 pontos. Seguindo, ao condutor identificado será atribuída a pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 do CTB. Aqui ele está dizendo que quando o condutor for identificado, está bem claro, ao condutor identificado.
Por isso que precisa ser identificado quem cometeu o ato infracional, a infração. É necessário, é obrigatório. Por isso que quando o agente de fiscalização não aborda, não ocorre a abordagem por várias situações, é necessário posteriormente determinar quem será o responsável em assumir aquela infração, né? É dado um período para ser reconhecido o condutor e caso não seja reconhecido esse condutor que cometeu, significa que o proprietário, subentende-se que o proprietário cometeu. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer o mesmo paralelo com a criança, né? O pai falou, olha, depois que você brincar com videogame é para guardar o videogame. E a criança não guarda o videogame. Aí chega o pai em casa e está o videogame jogado. Subentende-se que quem é o proprietário do videogame? A criança, então a responsabilidade é dela. É mais ou menos essa ideia, esse raciocínio. Por mais que a criança emprestou para o irmão e o irmão não guardou, mas o videogame é de quem? Então é da criança. A ideia é de que o videogame tem um proprietário. O proprietário depois que cobre do irmão que ele emprestou o videogame. Tá? Então é mais ou menos isso aqui. Se o condutor for identificado e ele vai ser de alguma maneira, ele vai receber a pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, tá? Tranquilo? Muito bem. Exceto, e aí vem as exceções, as praticadas por passageiros, porque nós estamos falando de pontuação aplicada ao condutor, exceto as praticadas por passageiros. Qual passageiros? Os passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional. Certo? Além disso, em viagem de longa distância por fretamento e turismo. E em viagem de turismo ou de qualquer modalidade. Então, se o passageiro cometeu a infração, o condutor não levará a pontuação. Ah, mas ele vai ser autuado? Vai, porque ocorreu o quê? Uma infração. Nós não estamos falando aqui, e esse artigo ele não traz aqui, que será isento de ser punido. Não. Ele está falando que será isento de levar a pontuação. Tudo bem? Mas que vai ser autuado, vai ser autuado. Tá bom? Que mais? Além daquelas cometidas pelos passageiros. Artigo 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Conduzir o veículo, inciso 7, com a cor ou características alteradas. Conduzir o veículo, inciso 21, de carga com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código. Artigo 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código. Artigo 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123. Observe, com exceção da 232, todas essas infrações, elas são de proprietário. São de responsabilidade do proprietário. O proprietário que tem que fazer essas atitudes aqui. E é por isso que não aplica ponto no condutor. Por mais que foi observado a infração lá na via e o condutor estava dirigindo o veículo ali, não vai assumir, não vai para ele os pontos, certo? São infrações de proprietário. Que mais? Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo de habilitação do condutor. Artigo 241. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado, que é dar a baixa do veículo, né, quando ele vai para o ferro velho.
Além disso, as infrações puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Existem infrações que nós veremos daqui a pouco, que são infrações que, na descrição dela lá no CTB, já fala assim, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Na sua descrição, significa que essa infração, ela não soma ponto, ela não tem pontuação. O ato de cometer essa infração já vai direcionar aquele condutor identificado a cumprir a suspensão do direito de dirigir. Porque a ideia da pontuação é somar, o condutor chegar num somatório X de pontos, e aí chegou, aí ele iria cumprir essa suspensão, que seria como ficar de castigo, né? Mas aí existem infrações específicas que ela mesma já fala, cometeu isso aqui, condutor, você já vai ficar de castigo, você já vai ser suspenso, tá certo? Então essas não pontuam. Continuando, identificação do condutor infrator. Vamos lá. Primeiro, e antes de falar sobre o condutor infrator, que é o que até nós falamos anteriormente nos slides, né? Que o condutor vai ser reconhecido, né? Deve ter abordagem para que as infrações de sua responsabilidade sejam aplicadas. Hoje existe o principal condutor. E o que é o principal condutor? É a pessoa física indicada pelo proprietário do veículo e que assume a responsabilidade por infrações de trânsito cometidas com o veículo, bem como a presunção da sua responsabilidade. Então, eu vou explicar para vocês aqui dando um exemplo. Imagine que eu tenha um veículo, eu sou o proprietário, mas eu não utilizo esse veículo. E aí eu pego esse veículo e empresto para o meu filho. E o meu filho fica andando com esse veículo. É praticamente dele, mas está no meu nome. Eu sou o proprietário. Se o meu filho cometer infrações e ele não for reconhecido lá no ato da infração pelo agente, essa infração acabaria sendo de responsabilidade minha, porque eu sou o proprietário. Porém, quando eu indico o meu filho como principal condutor, a partir deste momento, quando ele cometer a infração, a responsabilidade dessa infração já vai direto para ele. Ela nem vai vir para mim, porque antigamente ela viria para mim e eu teria um prazo para falar que ela não era minha, que era ela dele. Hoje não precisa mais. No momento que eu indico o principal condutor, a infração, a sua responsabilidade já vai direto para o principal condutor. Eu não preciso mais reconhecer que era ele que estava dirigindo. O próprio sistema já fica registrado. E a partir daí, a responsabilidade já recai sobre ele. É isso que está falando, tudo bem? Ele assume a responsabilidade e também o sistema entende que ele tem a presunção dessa responsabilidade. Tá certo? O principal condutor será excluído do RENAVAN, porque nós estamos falando do veículo, não é verdade? Quando o agente autua, ele autua o quê? O veículo. Ele põe o registro do veículo, a placa. Às vezes, quando não consegue ter uma abordagem, não reconhece o condutor, porque não teve abordagem, então só vai os dados do veículo na autuação. Então, com base nisso, pega-se o registro de veículo e está lá o nome do principal condutor, né? Então aí é no RENAVAN que é inscrito esse principal condutor. E quando é que eu tiro o principal condutor, o nome dele de principal condutor? Em que momento que eu excluo? Quando houver transferência de propriedade do veículo.
Então, vamos imaginar que eu vou e vendo esse veículo para uma outra pessoa. No momento que ocorreu a transferência, que essa outra pessoa transferiu para o nome dela, automaticamente o nome do meu filho sai do principal condutor. Segunda situação, a partir da indicação de outro principal condutor. Vamos imaginar que o meu filho vai embora para outra cidade e o veículo fica. E aí eu tenho um segundo filho, e aí eu quero passar para esse segundo filho o veículo. Ele que vai ser, a partir de agora, o principal condutor. Então aí, quando eu indicar ele, o segundo filho, o primeiro sai da lista. E a terceira situação, mediante requerimento próprio, né? Próprio de quem? Do condutor, do principal. Imagine do meu filho. Ele fala, eu não quero mais ser. E aí ele vai lá e faz um requerimento e solicita. Ou do proprietário, no caso eu. Vamos imaginar que eu não quero mais porque ele não vai mais dirigir, certo? E aí eu que vou voltar a dirigir o veículo. Ou outra situação específica. E aí eu vou e faço um requerimento e peço para que tire o nome dele, tá? Então esse requerimento pode ser feito pelo principal condutor ou pelo proprietário. Vamos lá, continuando. Procedimentos relativos à indicação do principal condutor do veículo e indicação do condutor infrator. Vamos lá. Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo. Aqui nós temos dois termos que um nós já falamos, que é a autuação. E o que é a notificação da autuação? A notificação da autuação, num termo didático, eu falo que é a cartinha, né, que chega me informando que eu fui autuado. Essa notificação ela pode ser lá na via, quando ocorre a abordagem, e aí o agente preenche o auto de infração e ele me dá uma via. Essa via já é a notificação, certo? Ou quando chega na minha residência, na verdade a minha residência é a residência que está registrado o veículo, quando chega na residência de registro do veículo, né, essa notificação dizendo que no dia tal meu veículo foi autuado. Por exemplo, não houve abordagem, então passou no radar. E aí o radar pegou lá acima da velocidade, certo? Eu nem percebi, mas aí um belo dia eu tô lá em casa, né? E aí chega essa notificação da autuação informando que no dia tal eu fui autuado pelo fato de ter passado no radar acima da velocidade regulamentada da via. Tudo bem? A partir dessa notificação, eu tenho prazo de 30 dias para identificar o principal condutor ou o proprietário. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Desculpa, gente, falei errado aqui. Chegou, além dessas situações de chegar na minha residência e chegar lá na via, o agente autuar lá na via e eu receber lá na via, existe também agora o CDT, que é a carteira digital de trânsito, que também chega a notificação ali na minha CDT informando que eu fui autuado. Então, são essas três situações que podem ocorrer para que eu seja notificado. Muito bem. A partir dessa notificação, eu terei o prazo de 30 dias. Ou eu, o proprietário, ou o principal condutor, para apresentar o condutor infrator. Como assim, professor? Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que eu vou trazer várias informações. Vamos imaginar vários exemplos. Vamos imaginar o primeiro exemplo. Né? O veículo está no meu nome, mas o meu filho é o principal condutor e ele passou no radar, certo? Muito bem. Chegou a autuação, vai chegar no nome de quem essa autuação? No nome do principal condutor, do meu filho. Porque ele já está identificado como principal condutor. Tudo bem? Tranquilo?
Muito bem, né? Mas ainda vai estar lá embaixo o espaço dizendo assim, caso não tenha sido você, identifique o condutor infrator. No caso do meu filho, ele não vai identificar ninguém porque era ele, certo? Tranquilo? Tudo bem. Agora imagina que o meu filho está como principal condutor, mas quem usou o veículo fui eu. Aí o que ele vai fazer? Ele vai identificar e vai colocar o nome do pai, do professor. Lá, não é verdade? Como naquele espaço identificando o principal, o infrator, desculpa, o condutor infrator. Olha como inverteu a situação. Porque não foi ele que cometeu. Agora vamos imaginar um outro exemplo. Ele é o principal condutor e ele emprestou um carro para um colega, um terceiro, e aí esse terceiro comete a infração. Aí chega lá o nome dele, porque ele é o principal condutor, né? E chega o espaço lá. Caso não tenha sido você que tenha cometido a infração, identificar o condutor, o infrator. Aí ele vai pôr o nome do colega ali embaixo. Quanto tempo ele tem para fazer isso? 30 dias após a notificação, tá? 30 dias após a notificação. Tá certo? Quando não tem o principal condutor, aí vai para o proprietário. Tudo bem? Vai para o proprietário, tá certo? Então vamos imaginar que eu não tenha um filho, o carro está no meu nome mesmo, eu não indiquei ninguém, porque sou eu que uso, e aí eu empresto para um colega. E aí o colega comete a infração. Aí vai chegar a cartinha e eu vou identificar o colega lá embaixo. Né? Ou eu tenho um filho, mas eu não coloquei o meu filho como principal condutor. Vai chegar a cartinha e eu vou identificar o meu filho como condutor infrator. Tá certo? Então, funciona dessa maneira hoje esse processo de identificação do condutor infrator. Seguindo, transcorrido o prazo de 30 dias, se o proprietário não o fizer, será considerado responsável pela infração. Então imagine que chegou a cartinha para mim, a notificação, e eu me esqueci de identificar. E aí passou o prazo, perdeu. E aí eu acabo que eu assumo a responsabilidade. Isso acontece muito, porque muitas pessoas proprietárias não têm a CDT, mudaram de residência e não atualizaram o endereço, e aí a cartinha chega no endereço que já não mora ninguém, já a pessoa não reside lá. E aí a pessoa perde o prazo dos 30 dias, automaticamente entende-se que o proprietário que estava dirigindo o veículo, quando passou no radar, certo? Tudo bem? Então acontece isso muito. E aí, essa responsabilidade vai para quem? Depende. Se tiver um principal condutor, vai para ele. Se não tiver, vai para o proprietário, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Transcorrido o prazo de 30 dias, se o infrator não tiver sido identificado e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário, no caso o CNPJ do veículo, mantida a originada pela infração. O que é isso? Isso aqui funciona assim. Passou os 30 dias e observa-se que o veículo está no nome de uma empresa, CNPJ, e não foi identificado o condutor. O que acontece? A empresa vai levar uma outra autuação por não ter identificado, vezes 2, o valor da multa. Tá? E por quê? Porque tem muita empresa que não identifica o condutor infrator. Por quê? Porque imagine que foi uma situação de que ele passou no radar acima de 50% da velocidade. Essa infração, ela já dá a suspensão direta. E aí o motorista chega para mim, eu sou o dono da empresa, e ele fala assim: ô patrão, se o senhor identificar eu lá como motorista, eu vou ser suspenso e eu vou pegar aí 2 meses sem poder dirigir. E aí o que vai acontecer? Eu vou ficar sem trabalhar. Além disso, o senhor vai ter que contratar uma outra pessoa para trabalhar no meu lugar.
E aí tá aí o problema feito, não é? Aí o proprietário pega e fala assim, o patrão, né? Fala assim, então vamos fazer o seguinte, eu não vou reconhecer o condutor, não é? E aí, o condutor infrator, e aí você vai e assume essa responsabilidade e paga essas multas tudo aí que vão vir. O motorista está precisando do trabalho, ele acaba que ele assume essa responsabilidade, né? E aí vai pagar aquele valor inicial, que é o da primeira multa, e depois o valor da segunda multa, que é dobrado, tá certo? E aí não se reconhece o condutor, tudo bem? E aí essa infração, vamos dizer, essa penalidade dessa infração, que seria a suspensão, não vai para ninguém. A única coisa que se consegue pagar é a multa, porque ela está registrada no veículo. Tá joia? Então é por isso que se criou essa situação da letra C, para pelo menos punir a empresa de alguma maneira. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Letra D. O valor dessa segunda multa é de 2 vezes o da multa originária, já falamos. Letra E. O proprietário poderá indicar ao Detran do estado de registro do veículo o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome escrito em campo próprio do cadastro do veículo do Renavan. Também já falamos, né? Essa indicação, inclusive, pode ocorrer via CDT, né? Ele entra ali no CDT, né? Vai ali no veículo, né? E põe lá indicar principal condutor. Aí ele põe o CPF da pessoa, dá o ok. A pessoa também tem que ter a CDT, recebe uma mensagem lá dizendo que o proprietário do veículo tal indicou ela como principal condutora. Se ela aceita, aí a pessoa vai falar que sim, aceitou, beleza, então a partir daí já está como principal condutor. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Seguindo. Responsabilização das infrações. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. Então aqui nós temos praticamente 4 seres aqui que podem sofrer as responsabilidades ou as responsabilidades da infração, que no caso são as penalidades, né? E quais são esses 4 seres? O condutor, o proprietário, o embarcador e o transportador. Veremos cada um deles. A responsabilidade da infração é do condutor e do proprietário, então vai para os dois, em infrações previstas na legislação com responsabilidade solidária. Um cometimento de uma infração, um ato infracional acaba que ela responsabiliza os dois, como por exemplo, dirigir com a CNH vencida, certo? Então essa infração ela acarreta uma penalidade, é uma infração que ocorre o enquadramento para o condutor que estava com a CNH vencida, e existe uma outra infração que fala permitir que o condutor dirija o veículo com a CNH vencida, então é para o proprietário do veículo. Tá? Para acontecer isso, o condutor não pode ser o proprietário, tá certo? Tá bom? Professor, se o condutor for o proprietário, ele vai levar 2? Não, ele só leva uma, tá? Que é a do condutor, tudo bem? Aqui só vai no caso se o proprietário e o condutor forem pessoas diferentes, tudo bem? Vamos lá. Somente para o condutor, em infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Então imagine que uma infração que foi cometida, como por exemplo em ato de circulação, é avançar o sinal vermelho, pilotar a motocicleta sem capacete, transportar crianças sem o equipamento obrigatório de retenção, não usar cinto de segurança,
utilizar o celular enquanto dirige, né? São N situações, entrar na contramão, fazer uma conversão errada, avançar o sinal de pare. São N situações infracionais relacionadas, estacionar em lugar proibido. São N situações relacionadas a infrações de circulação, parada de estacionamento, certo? Praticados na direção. Todas essas vão para o condutor, tá bom? Tranquilo? Acima da velocidade, dirigir acima da velocidade, né? É por isso que essas infrações direcionadas ao condutor, quando não se pega o condutor lá no ato da situação, precisa reconhecer quem foi. E aí, se o proprietário não indicar quem foi, ou o principal condutor não indicar quem foi, eles que vão assumir. Tá certo? Que foi o que nós falamos até agora. E aí o proprietário, quando é que é só do proprietário? Em infrações referentes à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, como por exemplo, pagar o licenciamento, pagar o IPVA, tudo bem? Além disso, conservação e inalterabilidade de suas características, como também componentes agregados, né? Então eu alterei uma característica, ou ele está com os faróis queimados, ou ele está com o pneu careca, ou ele está com certo equipamentos obrigatórios de segurança em desacordo, né? Ou alguma das características também alterei características no veículo e eu não fiz o procedimento correto, tudo bem? Também não posso, isso aí vai para o proprietário. E a habilitação legal e compatível de seus condutores. Então, por exemplo, o condutor que não tem habilitação, não é que está sem portar, é que não tem habilitação. Porque o condutor não habilitado, a penalidade vai para quem? Ele não tem habilitação, como é que ele vai cumprir algo? Ele não vai cumprir algo, certo? Tudo bem? Então aí essa penalidade vai para quem? Vai para o proprietário que emprestou o veículo para essa pessoa sem a habilitação. Por isso que vai aqui para o proprietário, tá? Seguindo, a responsabilidade da infração aí nós vamos entrar no embarcador e transportador, e aí é importante para vocês do curso MOP, né? Em infrações, vamos definir bem o que é embarcador e transportador, apesar de vocês já saberem, né? A principal diferença é que o embarcador é o responsável pela mercadoria e pelo contrato de transporte, certo? Organizando a carga, enquanto o transportador é quem efetivamente move a carga de um local para o outro. O embarcador contrata o frete, prepara a mercadoria, enquanto o transportador é o executor físico da entrega, utilizando a rota e as instruções do embarcador. Tudo bem? Então, o embarcador é quem prepara a carga, é quem prepara a nota fiscal, não é verdade? É quem é o responsável pela mercadoria, né? E o transportador é o profissional que leva. A partir daí, existem então essas 3 situações de responsabilidade. Em infrações relativas ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. A responsabilidade é dos dois. Tudo bem? Por quê? Pessoal, se a carga se deu lá excesso de carga, né? Deu excesso de peso bruto total, então tem mais carga do que o peso, certo? E quando você vai olhar na nota também está lá dizendo que tem mais do que o que pode. É claro que a responsabilidade é dos dois, porque quem foi que fez a nota? O embarcador. E quem que recebeu a nota, olhou a nota e falou assim, não, mas o meu veículo aqui, ele só suporta tantas toneladas. E na nota aqui tem mais. O transportador. E aí, de certo, os dois viraram e falaram assim, não, vai na sorte aí, de repente ninguém pega. Então é claro que a responsabilidade é dos dois. Um pelo ter feito a nota acima do peso normal, que é permitido,
e o transportador por aceitar o peso acima do permitido no seu veículo. Então não tem como. Nessa situação aqui, os dois estão errados, certo? Na situação que é só o embarcador, em infrações relativas ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos. Então deu lá excesso de peso nos eixos. Ou deu excesso de peso no peso bruto total. Tanto faz excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total. Porém, o único que embarcou foi a empresa embarcadora. Então, é quando simultaneamente for o único remetente da carga. Então, uma empresa só foi a responsável pela carga. Toda aquela carga que está lá dentro é de uma empresa só. E o peso na nota está menor do que está lá na carga, certo? Então, a empresa enganou o transportador, certo? Ela falou, porque o transportador, gente, ele não vai pegar e na hora que o embarcador pular a carga lá, ele não vai chegar o transportador vai falar assim, não, antes eu vou pesar tudo isso aqui antes de pôr no meu caminhão. Não vai acontecer isso. Então há uma confiança com base nessa legislação. Porque se na nota tiver abaixo, o transportador, o motorista, ele confia na nota. Se na nota tiver abaixo, pessoal, aí o transportador está tranquilo, vamos dizer assim, porque ele foi enganado pelo embarcador. Porém, toda a carga tem que ser de onde? De um embarcador só. Tá certo? Tranquilo? O embarcador virou para ele e falou assim, ó, tá aqui a nota, tá tudo certinho, só que na verdade tem mais quilo lá atrás, só que ele não fala isso. Ele enganou o transportador. E a terceira situação é infrações relativas ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos, ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Aí, qual que é o problema? Teve dois embarcadores. A primeira situação é quando é só excesso de peso nos eixos, e aí subentende-se que o transportador pegou e não colocou direito, não distribuiu a carga direito lá dentro, certo? E quando a carga passou por dois embarcadores, um mandou um pouquinho, o outro mandou um outro pouquinho, né? E estourou o peso bruto total. Aí é culpa de quem? Do transportador. Primeiro, porque ele tem que arrumar a carga de acordo lá dentro. E segundo, ele não tem como culpar quem foi que excedeu o peso. Foi o embarcador 1 ou foi o embarcador 2? Vocês estão entendendo? Tanto é que nessa terceira situação, ela nem traz o termo nota fiscal, porque isso aqui não está relativo à nota fiscal. Isso aqui está relativo à questão mesmo do peso lá e da distribuição da carga dentro do salão, tá? Que aí já é responsabilidade do transportador. Tudo bem? Vamos lá. A todo condutor notificado em decorrência de uma infração é dado o direito de defesa. Sendo indeferida a defesa prévia do condutor, essa infração gera uma penalidade de multa e, conforme o caso, outras penalidades previstas em lei que veremos a seguir. Toda infração vai gerar uma multa, no caso da condenação. É dado o direito de defesa. Esse direito de defesa, inclusive, tem os mesmos 30 dias do tempo que eu tenho que reconhecer o condutor infrator. É o mesmo prazo, 30 dias. A partir daí, não foi aceita a minha defesa prévia, gera a penalidade. Basicamente, multa, porque toda infração gera multa. Agora, tem outras penalidades, né, que ocorrem e que são aplicadas em decorrência das gravidades, que é o que nós falamos. Então, veremos quais são aqui. Penalidades, vamos lá. As penalidades, elas são subdivididas em 6 grupos. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir,
cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Vamos começar com a advertência por escrito. Artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Vamos entender. Imagine então que eu sou o condutor e eu cometi uma infração. Essa infração que eu cometi foi uma infração leve ou média. Começa por aí, leve ou média. A partir daí, como eu disse a vocês, toda infração vai ser aplicada a penalidade de multa, certo? Porém, na hora que for aplicar a penalidade de multa, o pessoal lá no sistema observou que o condutor, ele olhou um ano para trás no sistema lá e ele não tinha cometido nenhuma infração. Ele está ali limpo, vamos dizer assim, né? Tá zerado o sistema dele ali. Não tem nenhuma infração cometida nos últimos 12 meses. Então, como um benefício para ele, por ele ter sido aí considerado um cara que obedece às regras, às leis, né, e ficou um ano sem cometer infração, é dado o benefício de transformar essa multa que ele receberia em advertência por escrito. É isso que acontece, tudo bem? Então, primeiro pré-requisito, ter sido cometida uma infração média ou leve. Grave não pode, professor? Grave não pode. Segundo pré-requisito, no período de 12 meses para trás, ele não pode ter cometido nenhuma outra infração. Detalhe, 12 meses de que data? A contar de que data? Da data que ele cometeu aquela infração. Então vamos imaginar que ele cometeu lá uma infração média. E ele cometeu essa infração dia 12 de abril. Aí vai jogar 12 de abril do ano anterior. E vai ver se ele tem alguma infração. Se não tiver nenhuma, pega aquela multa que ele receberia e transforma em advertência. E a pontuação, professor, perde também? Não, a pontuação vai ser registrada. Tudo bem? Tanto a pontuação quanto também fica o registro da infração lá no sistema. Por quê? Porque se ele cometer isso de novo, num prazo de 12 meses para frente, quando olharem no sistema, vai ter observado que ele cometeu uma. Por mais que ela foi transformada em advertência, mas ele cometeu uma infração. Está lá a pontuação. No caso, se foi uma média, 4 pontos. Se foi uma leve, 3. Então aí ele perdeu esse benefício de novamente ter transformado a sua penalidade de multa em advertência por escrito. Tá certo? No período de um ano, né? 12 meses. Entenderam? Seguindo. Multa. Vamos então, multa, que é a próxima penalidade. A multa de trânsito é uma penalidade de natureza pecuniária imposta pelos órgãos de trânsito aos proprietários, condutores, embarcadores e transportadores que descumprirem as regras estabelecidas na norma de trânsito. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com sua gravidade em 4 categorias. Gravíssima, R$ 293,47. Grave, R$ 195,23. Média, R$ 130,16. E leve, R$ 88,38. Tudo bem? Esses valores eles são tabelados a nível federal, tá? A nível federal. É bom frisar, pessoal, que essas infrações com fatores multiplicadores, eles são aplicáveis somente nas infrações gravíssimas, tá? Então, infrações graves, médias e leves não tem fator multiplicador. É só nas gravíssimas que possuem o fator. Tudo bem? Vamos lá, então. A gente finaliza a nossa aula 4A, né, que é esse princípio aí. Falamos sobre o que é infração, conceito de infração, indicação do principal condutor, indicação do condutor infrator, aquela questão das responsabilizações e das pontuações
que não são direcionadas para determinados tipos de infração. Falamos das responsabilizações das infrações, né? Infrator, proprietário, embarcador, transportador. Iniciamos nas penalidades, falamos sobre frequência, sobre advertência por escrito e multa, certo? Próxima aula, 4B, a gente entra no assunto de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso, finalizando então a segunda parte da nossa aula. Tá joia, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.